Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Itacast. Hoje eu tô aqui com a Yolanda Satiro, candidata a vereadora por Itaguaí. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Valeu, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Então vamos começar. Já se apresenta pra galera, fala um pouco mais sobre você, quem é a Yolanda, de onde vem. Pois é, meu nome é Yolanda Satiro, eu não sou cria de Itaguaí, né? Eu vim de fora, sou de Volta Redonda, eu moro aqui há 20 anos, só vou fazer 21 anos no próximo ano, e eu vim para essa cidade em busca de oportunidade. Oportunidade de emprego, né, moradia. E eu sou mãe de 3 filhos, já são adultos, né? O meu caçula tem 20 anos, que é a idade que nós moramos aqui. Eu tenho um filho já de 31 anos, né? Já sou avó também. E trabalho no comércio, né? Na área privada. E sou teóloga, sou formação de 14 anos já, teóloga, cristã metodista. E gosto de animais, muito, demais da conta. Gatos, cachorro. Tem em casa? Ai, tem. É. Em casa são 9 gatos e 2 cachorros, né? Pô, legal. Tem 2 filhos, né? O Juquinha e o Will. Entendi. E assim, os gatos, cada um tem um nome. O pessoal fala assim, como que os gatos atendem pelo nome? Você atende? Claro que eles atendem, com todo carinho eles atendem. E assim, às vezes até quando o pessoal quer abandonar, deixa lá no meu portão, lá, né? A gente faz um trabalho para poder ajudar a arrumar casa, moradia, para eles não ficarem jogados, né? As minhas gatas são castradas. E a gente tem sempre esse trabalho de estar conscientizando as pessoas, né? Para não ter população. Eu tenho 9 porque eu queria ter 9 mesmo, né? Foi uma opção sua ter 9 gatos, né? Na verdade, eu tinha até, eram 12, só que tem gente que não gosta muito, né? E às vezes as pessoas dão veneno. Isso é muito triste, Yolanda. E é comum, né? É triste, e eu posso dizer para você que deixa a gente, assim, a gente pensa assim, se a pessoa tem coragem de dar um veneno para um gato, tem coragem de fazer coisa pior, né? Eu não tenho dúvida disso. E assim, eu perdi uma há pouco tempo, uma cinza linda. A gata tinha sido castrada, tinha 2 meses, que ela já estava adulta, e aí eu castrei. Quando foi 2 meses depois, ela comeu um veneno. Caramba. O pessoal coloca no lixo, né, e tal. Acontece que Itaguaí tem muito rato também, né? Aí, às vezes, as pessoas até colocam também para poder matar os ratos, aí os bichinhos acabam mexendo. Entendi. E acaba acontecendo isso daí. Mas aí, hoje, lá são 9. São 9 e eu gosto muito, né? Eu fiz um voto comigo mesmo, né? De não criar mais cachorro em corrente, porque eu tive, né, ao longo da vida toda, né, cachorros na corrente. E aí, quando o último morreu, eu tinha um vira-lata chamado Toby. E foi um período que fez muito frio aqui em Itaguaí, né? E tinha a casinha dele lá, e ficava dentro, a gente jogava uns cobertores lá e tal. E eu vi a situação dele ali, eu falei, Senhor, e é o meu melhor amigo. E tá ali nessa corrente de 80 centímetros. Falei, não tem condição mais não. Aí eu falei com o marido, falei assim, olha só, eu gosto tanto de cachorro, eu não vou conseguir viver sem, mas não quero mais criar em corrente. Aí, como você gostou de cachorrão, aí eu comecei agora os menores, né? Começou a diminuir. Aí agora com os pequenininhos, que a gente pode deixar dentro de casa, ficar solto e tudo. Qual que é a raça deles? Mora dentro de casa. Aí eu tenho um Shih Tzu e tenho um York. Né? O meu York é uma misturinha com pincher, você imagina a situação do bichinho como já tive né? pincher. Não, eu amo pincher, eu amo. Eu também, é minha raça de cachorro preferida. Eles são muito imponentes, né? Pequeno, mas os bichinhos são arretados. Aí eu gosto muito de pincher. Então, assim, eu gosto muito de animais e tudo. E um trabalho que eu tenho feito durante a minha vida toda é de tentar recuperar pessoas, né? Aqui em Itaguaí, foram 16 anos numa comunidade, né, no Ibirapitanga, na Igreja Metodista. A gente trabalhou muito com adolescente, com criança, em situação de risco, né? E hoje meus adolescentes são adultos, né, jovens. Quando eu olho para boa parte deles encaminhados, né? E assim, outros não. E assim, a gente tenta assim, se a gente conseguir salvar um, pra gente é uma gratificação muito grande. Conta pra gente um pouco mais desse projeto, como é que é? Então, no trabalho lá, principalmente lá no Ibirapitanga, a gente conta com um trabalho com os meninos, com as meninas e meninos, né? De acolhimento. Porque a maioria das famílias mãezona, né? Como eles me chamam, eles gostam de chamar. E eu fico feliz e fico triste.
Porque se eu vejo um filho que quer te chamar de mãe, ou de uma mãezona, porque ele não vê isso na própria mãe, ou não vê no próprio pai, e assim, é para a gente pensar e repensar nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A minha casa sempre foi assim, um canal para a juventude estar toda lá. Como eu tenho 2 filhos homens, né? Agora o mais velho é casado, mas na sua fase de adolescente, então a minha casa foi transitada muito pelos meninos. Uhum. A gente teve fase assim de dormir 14 lá no chão. De você passar assim por cima, assim, para não pisar em cima deles. Nem o marido fala assim, imagina se fosse tudo nosso. Eu falei, Senhor da glória. E assim, e os meninos de gostarem de ficar lá. E é uma casa simples, né? Cada um tem seu quarto, mas é uma casa de telha, normal, de alvenaria, uma coisa Mas é simples. um ambiente acolhedor, Mas né? eles querem vão dormir lá para dormir no chão. Põe os colchonetes, arrasta as coxas pelo chão para dormir, para estarem ali juntos. Então, assim, esse trabalho de acolhimento, de estar ali junto com eles, de bater o papo, de conversar, de dar o conselho, de falar que não é porque a gente mora no morro que vai ser bandido, que vai ser drogado, que vai ser perdido. Pode ser um oficial, pode ser um professor. E a gente sempre trabalhou isso muito na cabeça deles ali. Que não é porque eles moram no morro que eles têm que ir para as coisas ruins que o morro oferece. Que eles podem batalhar para poder conquistar coisas melhores. Embora a gente sabe que a educação em si, do próprio município, não dá muito dessa vantagem. Eu falo isso tirando pelo meu próprio filho, né? O meu caçula, ele não conseguiu ser alfabetizado dentro da escola. Eu tive que... quando eu fui na reunião com ele no colégio, e no meio do caminho ele falou, João, se a professora reclamar de você, que eu sou daquelas mães ainda mais antigas, né? Nós vamos ter uma conversa séria quando chegar em casa. E ele falou assim, mãe... Aí ele começou a retrucar, eu sou burro, porque o meu irmão sabe ler, minha irmã sabe ler, eu não sei. Culpado, né? Por conta dos irmãos. Quando a gente veio morar aqui, a Letícia com 7, o Patrick com 12... já vieram alfabetizados de Volta Redonda, liam, tanto é que a minha filha é formada em letras, gosta muito de ler livros, lá em casa é uma biblioteca imensa, um monte de livros. Que legal. Gosta muito de ler. E assim, ela sempre foi muito voltada para a leitura, o mais velho também. E assim, o João via toda a dificuldade dele não conseguir juntar as palavras, conhecer o alfabeto e não saber juntar as palavras, porque não tinha sido alfabetizado. E assim, a dificuldade do meu filho é a mesma dos outros. E aí eu fiquei meio que em xeque-mate, né? Eu saio do trabalho para poder ensinar ele dentro de casa, ou vou ter que arrumar alguém para poder dar aula para ele. E foi isso que eu fiz, né? Arrumei uma explicadora do bairro, uma pessoa neutra, que alfabetizou ele dentro do bairro para poder ele fazer o papel na escola. O sistema de educação do município não conseguiu cumprir com o que era obrigação dele, e você teve que, através de um outro método, conta própria, né? Porque senão ia ser um analfabeto funcional, como a grande maioria acaba sendo. Né? E essa dificuldade, a moçadinha toda tem essa dificuldade. E aí a gente quando senta lá, porque, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia? Vamos, né? E eu fiz um trabalho com eles de dar Bíblias para eles, né? De comprar, às vezes eu gasto dinheiro, muito dinheiro em comprar a Bíblia o ano inteiro, né? Para dar de presente para as pessoas. Eu gosto de dar a Bíblia, né? E para os jovens, tanto para a questão da leitura bíblica em si, que para eles seria bom na questão espiritual, mas principalmente da leitura. A gente se reunia para estudar e todo mundo tinha que ler um pedacinho. E a gente viu o constrangimento da moçada porque não saber ler, de ter 13, 14, 15 anos e não saber ler. E a gente tá ligando de calma, gente, que aí sabe os negócios, os meninos, né, gostam muito de caçoar um do outro. Ficam um zoando o outro ali, o tempo inteiro. Eu falei, calma, gente, calma que ele vai conseguir. E aí vão, e assim, foi um incentivo muito grande para eles nesse sentido, para a moçadinha, para que eles aprendessem a ler. A minha preocupação sempre foi essa com eles lá. O João, graças a Deus, depois da explicadora, conseguiu deslanchar. E eu tive a oportunidade de pagar uma explicadora para o meu filho estudar. Imagina que não tem nessa condição. A grande maioria não tem. A grande maioria não tem. Por isso há necessidade, sim, de ter políticas públicas que abranjam, que vejam e que estejam junto à comunidade, que vejam a situação, que cada um, qual que é a realidade de cada um. Porque a mesma realidade de um bairro, às vezes não é a mesma do outro. Mas a questão escolar, na sua, né, magnitude da grande maioria,
acaba sendo a mesma coisa. Porque essa dificuldade que a gente tem na escola, hoje aqui, eu digo nas primeiras séries, né? Porque se você não faz um primário bom, você não vai fazer um ginásio bom, não vai fazer um ensino médio bom, nunca. Você vai ser um analfabeto funcional até terminar o ensino médio. E depois, quando você sai com um diploma na mão, que você não sabe fazer uma conta. Que você não sabe conjugar um verbo, não sabe fazer uma redação, você não consegue expressar nada. Diga alguma coisa sobre você. Ele vai pensar e não vai saber escrever nada, colocar ali. Por quê? Porque ele é um analfabeto funcional. E a gente tem isso numa gama assim, muito grande. No geral, né? Realmente é uma realidade que a gente vive hoje, né? E é triste dizer isso, que as famílias precisam estar mais junto dos seus filhos para poderem, que isso é a parte, né? Às vezes gosta muito de culpar só o governo, né? E as famílias têm boa parte da culpa também. Pai e mãe têm um papel fundamental na educação do filho. Embora a gente... Aí uma coisa que vai puxando a outra, né? Tem o problema da escola, tem o problema da debilidade escolar, tem o problema dos pais não estarem junto dos seus filhos, tem o problema de ter que sair, a questão social, porque tem que trabalhar, vai ter que estar fora, não vai estar junto ali para poder acompanhar. Então, assim, é um emaranhado, né? Uma bola de neve, uma coisa que vai... uma coisa puxando a outra e as pessoas acabam se perdendo, né? Como eu te falei... Esse trabalho de recuperação com a juventude, hoje, que nem hoje eu acolho tem um na minha casa hoje que mora comigo lá, já é adulto, né, que já tem mais de 18 anos e que estava passando por um problema também, e a gente viu pequeno, cresceu junto com a galerinha lá no meio, e a gente resgatou para a gente não perder ele para as coisas ruins. Sim. Que chegou a estar lá, mas a gente conseguiu trazer de volta. E assim, o meu discurso para ele foi o seguinte: aqui você tem lugar para você dormir, se o problema era um lugar que você não tinha, aqui tem a comida, você vai comer junto com a gente, você vai dormir, você tem o quarto aqui, você vai poder dormir, até você se estabilizar. Vamos buscar agora trabalho e para poder abrir a porta, para você se estabilizar como pessoa, para que você possa estar inserido e você mesmo poder se manter. Esse foi o discurso para ele. Porque o que acontece? Essa juventude está sendo jogada na rua e a gente está perdendo essa moçada por falta de acolhimento. E eu digo isso não é só uma questão... a família é um dos pontos principais. E assim, não há um incentivo, primeiro emprego, ou porque está desempregado. Claro que aqui em Itaguaí a gente está com uma gama de gente desempregada, muita gente sem trabalho e tudo mais. Só que aí a gente vai perder para onde? Para o crime, para as drogas? Porque os morros estão aí, os radinhos estão lá, eles pagam, eles dão dinheiro. E não é pouca coisa. Isso é verdade. E não é pouca coisa. Então, por que a gente não consegue fazer com que essas pessoas não se percam e sejam pessoas inseridas na sociedade para poder estarem gerando outras coisas, gerando renda, comprando, fazendo a economia girar? O problema é que as pessoas preferem descartar. Vamos descartar essas pessoas. Tá perdido, deixa se perder mesmo. Vai ser o número de pessoas que acabam morrendo no crime, principalmente da juventude, aqui em Itaguaí é muito grande. Sim. A gente é cotado até como uma cidade muito violenta dentro do próprio país, né? Então, assim, para nós, o incentivo, acho que é de todas as famílias, né? Eu tive a oportunidade de acolher Gostaria muito de acolher mais do que Eu gostaria. Entendeu? Mas eu tive a oportunidade de acolher Mas eu tenho certeza que se o município trabalhasse em função disso, conseguiria criar oportunidade, porque o que tira a moçada da rua? O esporte, a educação, a música. Uma sequência de coisas, né? É meio que um caminho a ser trilhado, né? A gente começa, obviamente, com a educação, oferecendo um sistema de educação que funcione, que mantenha as pessoas ali na escola, mas que também cumpra com o papel de educação, que é formar aquela pessoa, alfabetizar aquela pessoa. Justamente. E em paralelo ao que você falou, né? De suprir com esporte, com entretenimento, com lazer. E lá no fim, na outra ponta, é inserir essa pessoa no mercado de trabalho, né? Então, se a gente não tem um município que pensa nisso, que não pensa nessa juventude que está trilhando esse caminho, realmente o único caminho que vai sobrar para ela, infelizmente a gente sabe que é uma vida no crime, é uma vida que não perdida, é verdade. Uma vida perdida, porque é o que você falou, a criminalidade está aqui em Itaguaí, ela é uma realidade, né? Viva. Então e assim, ela vai preencher alguma lacuna. E de outra coisa, né? Hoje você pode passar, hoje não é
só um bairro, outro bairro, todos os bairros, exato, em todos os lugares. As pessoas podem falar assim, porque o bairro tal não acontece. Todos os bairros. Todo bairro é perigoso, todo bairro tem criminalidade. Tá tudo ruim, na verdade a gente precisa realmente... E o que a gente pode fazer para mudar isso daí? Para mudar isso, precisa ter políticas públicas que façam com que essa turminha não esteja lá inserida. Porque se não tem eles inseridos nisso daí, como é que os caras vão expandir? Só vão expandir, o mal só se expande porque o bem recua. Enquanto o bem recua, o mal vai se expandindo. Mas se o bem resolver se levantar, o mal tem que recuar. Porque existia antes? Claro que existia. Escondido, camuflado. Exato. Não vai falar que não existia? Claro que existia, sempre houve. Só que hoje está escancarado, escrachado, né, esfregado na nossa cara, isso que é a grande verdade. A violência, ela foi banalizada, né? Meio que as pessoas aceitaram que é algo normal, que numa escola aqui na esquina tem um ponto de venda de droga, né? A gente normalizou isso, eu não sei como que isso veio acontecer. Nem me fala, a gente tem uma igreja no Jardim Ueda que o ponto de droga é na porta da igreja. Isso... Na porta da igreja, cara. Você pensa a situação. E assim... Lá é surreal, né? Quando a gente fala de Jardim Ueda, é surreal, né? De entrar, as barricadas e tudo mais. Um bairro que você não tem... A própria população lá dentro não tem mobilidade com as coisas. E assim, por quê? Que ficou dessa forma, entregue dessa maneira. Já tinha antes? Tinha. Mas era dessa forma? Não. E por que cresceu tanto? E se está indo para esse caminho, o que está sendo feito para que não... E acabou se perdendo. Então, a gente tem bairros que o bairro tal, ou você pede um Uber, você pede um carro, não vai, lá, área de risco. Não entra. Não, e aí quem mora lá, esse caso que você citou de barricada, é realmente uma realidade, porque imagina, o morador, ele fica encarcerado ali, né? Porque ele não consegue receber uma visita, ele não consegue chamar uma ambulância, alguém de carro, ele tem que ir lá e até a barricada, tirar a barricada da pessoa, entrar no bar. É muito triste, na verdade. Mas me diz uma coisa, você tem todo esse conhecimento sobre grande parte dos problemas da nossa cidade, e aí você já contou que cumpre meio que um papel social na vida de muitas pessoas, né? Então foi isso que te motivou a entrar pra política? Eu queria saber se é a sua primeira vez sendo candidata. É a segunda vez. Segunda vez? É a segunda vez. Eu vim a primeira vez na última eleição, em 2020, e... assim, foi muito frenético por causa da pandemia, né? Aquela coisa toda. Verdade. Mas assim, eu já tinha muita esperança, porque já trabalhava justamente nessa área. Minhas crianças foram comigo pra rua, né? Os meninos. Mas foi isso que te motivou lá na frente, toda essa sua vivência? Foi. Por quê? O que acontece? A gente pode fazer a diferença. E a gente tem que querer fazer. O problema é que as pessoas... eu escuto às vezes as pessoas dizendo assim, Yolanda, você é um pingo d'água num tonel de água suja. Eu falei assim, não interessa. Mas é esse pingo d'água que vai fazer a diferença. Uhum. Porque se a gente simplesmente cruzar os braços e achar que os políticos que estão lá são ruins e que não adianta, qualquer um que entrar vai ser ruim também, então, então as coisas não vão evoluir nunca? Vão regredir? Então as coisas nunca vão melhorar, vai sempre piorar. Então eu vou simplesmente me acomodar e conformar com o que está e pronto, acabou. Eu tenho sempre falado para eles o seguinte, não vamos nos conformar com este século, como diz Romanos capítulo 12, mas vamos transformar. Transformar como? Com a renovação da mente, metanoia, mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento é fazer com que as pessoas acreditem, e elas precisam acreditar, que é possível sim as pessoas governarem, e esse governo ser um governo que vai atender as necessidades que são necessárias. Porque o que a gente pensa assim, é o básico. 206 anos a cidade. E a gente não tem o básico. A gente não tá pedindo nada mirabolante, né? Justamente. Uma cidade de primeiro mundo. Não, o básico. Nós não temos o básico. Educação, transporte, saúde, lazer. Não temos. Uma cidade que tem poucas praças. Uma das coisas que a gente veio quando eu vim morar aqui, que a gente sentiu muita falta que Volta Redonda, todos os bairros têm praça. No bairro onde eu morava, que era Ribeirinha, eu morava na beira do rio, meu bairro tinha tem ainda, 2 praças, não é uma só não, tem 2. Posto de saúde, posto dentário, creche e escola. A gente tá falando de um bairro, né? Um bairro. Tudo isso. Um bairro. E um bairro de periferia. Uhum. Ela fala assim, deve ser um bairro de periferia. E assim, uma coisa assim que eu posso dizer, que quando a gente fala de transporte, é possível sim. Volta Redonda tem alguns morros, né? E assim, eu trabalhei entregando mercadorias, né? Saindo na rua mesmo. E assim, ruas de vielas, que é assim mesmo que chama, viela, que só sobe o ônibus. Mas o ônibus sobe.
Ou seja, é possível ter sim, é possível fazer sim, é possível ter transporte sim, é possível ter o asfalto direito para o ônibus subir e descer sim, e até 00:20. A gente não tem transporte, a gente não consegue sair de um lugar para outro. Tipo, se alguém passou mal, se você não tem um vizinho muito caridoso para te dar uma ajuda, te botar dentro do carro e te levar, você vai morrer dentro de casa. Vai morrer dentro de casa, porque você não tem transporte. E os lugares longe, que os bairros aqui, os bairros afastados, como que você chega? A pé? Não chega, a pé não chega, gente. Então, assim, há possível fazer sim. Na verdade, a gente pode olhar o contexto das coisas e acreditar que pode funcionar. Só precisa ter uma boa gestão. Uhum. Não funciona porque não teve boa gestão ainda. Porque é claro que a cidade, agora com essa arrecadação que ela tem, que é maior, não é antes, é agora. Né? Não é uma coisa assim que vem de muitos anos. Mas quando não tinha tal arrecadação que o pessoal fala tanto, algumas coisas funcionavam dentro da cidade, quando ela era rural. Quando a cidade era rural, tinha menos pessoas, então era melhor assistida, ela sendo uma cidade rural. A cidade deu um boom, cresceu, e todos os problemas de estrutura de uma grande cidade também se infiltrou. E o problema é que se infiltrou e a cidade não acompanhou. Não acompanhou em dar a estrutura para a quantidade de pessoas que vieram morar dentro da cidade e assim por diante, né? De tentar resolver esses problemas. Espaço a gente tem de sobra, né? Tem muitos bairros aqui com muito espaço, com muita terra, com muito lugar para construir N coisas. E uma coisa que eu vou até falar, ressaltar, quando você pega pela Rio Santos, tem um centro comercial ali, que antigamente, eu lembro quando começou a ser construído, falaram que seria o maior centro comercial da América Latina. Tá lá. Tudo iluminado, aqueles negócios estranhos lá, e não funciona para nada. Não teve nada lá, né? E não funciona nada, não fizeram mais nada. E assim, a gente vê prédios igual um prédio imenso aqui no centro da cidade, que tá lá com as placas lá, cinema, mas não sei o quê. E cadê? Ali da UPA, né? Pois é, e inacabado, mais um elefante branco para dentro da cidade, ali, entendeu? Então, triste, né? E a gente vê assim, pode fazer? Pode, só precisa ter realmente uma boa gestão. Falar também que as coisas vão ser resolvidas de um dia por outro, ou da noite por dia, mentira. Uhum. É claro que isso requer planejamento, né, uma boa estrutura de planejamento, aí sim, vai ter que ter arrecadação e vai ter boa gestão para poder começar a fazer. Sanar o que é mais importante no momento. O que é mais importante para nós no momento dentro dessa cidade? Hoje é a saúde. Porque a maioria das pessoas estão presas com o negócio da saúde. Você não tem a assistência que precisa ter. Então, hoje o ponto principal da cidade é a saúde. O segundo ponto que a gente vai abranger, a educação. Porque essas crianças precisam ter o que comer dentro dessas escolas. Tem criança que sai para comer na escola. Às vezes a única refeição que ele vai ter vai ser a da escola. Então, a necessidade com que as escolas funcionem, que as creches funcionem, para nós hoje é grande nesse sentido. Conseguiu resolver o problema da saúde, da educação, porque são coisas que é básico, precisa que funcione. Aí sim, vamos tentar melhorar esse transporte, a infraestrutura da cidade, porque não adianta maquiar o que está por fora sem resolver as coisas internas que estão do lado de dentro. Uhum. Então, na verdade, precisa hoje trabalhar toda essa parte aí para poder tentar fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho assim, a Itaguaí tem potencial, tem pessoas com muita vontade, não só vontade política, tem gente que tem o desejo de fazer o bem, né? Assim como eu comecei lá com pouca coisa, juntando uma turminha e tudo. Tem muita gente que faz a mesma coisa, trabalhos voluntários, né? E se as pessoas tiverem a oportunidade de fazer com que esses trabalhos cresçam, quanto de pessoas serão... Dar voz para essas pessoas. Justamente. Né? Quanto que a cidade vai ser beneficiada. E o problema é que hoje tudo gira muito em torno do dinheiro. Claro, nem relógio trabalha de graça, né, cara? Nem relógio trabalha de graça. Tudo você tem que ter um retorno financeiro. Claro que você tem que ter um retorno financeiro, sim. Só que nós vivemos hoje um princípio em que não é só o financeiro. Tem gente que não tem um centavo, mas está ajudando. Tem gente que não ganha salário
mas está dando cesta básica aí, está atendendo as pessoas. Então, assim, realmente precisa ter um olhar diferenciado para dentro da cidade, para as pessoas da cidade, né? Hoje eu estou em Itaguaí, você pode perguntar assim para mim, você tem vontade de voltar para Volta Redonda? Eu tenho parentes lá ainda, mãe e pai não, porque já descansam no Senhor. Mas eu tenho os tios, primos, né? E às vezes eles mandam mensagem para mim, falam, você é candidata a vereadora na cidade? Eu falei, você ficou aí mesmo. Eu falei assim, claro, eu preciso fazer diferença nesse lugar. Eu não posso simplesmente virar as costas e ir embora e eu vou me sentir inútil, não fiz nada, não participei em nada para tentar melhorar a situação do povo aqui. Porque você quer arrumar assunto aí na cidade dos outros? Eu falei assim, vamos arrumar um assunto mesmo para poder tentar fazer com que as pessoas despertem. É que nem eu não sou tão jovem mais, né? Vou fazer 50 anos, 49 anos. E assim, a garra, a vontade, o desejo, eu posso dizer para você que é a mesma de 20 anos. Como se eu tivesse 20 anos, pudesse caminhar mais, que pudesse estar junto mais, que pudesse fazer mais. E eu tenho certeza que a moçada que tem 20, 25, tem desejo. Mas eu não tenho a oportunidade. Sim. E o pessoal que já está na maturidade, que nem a mim, eles estão deixando de sonhar, deixando de acreditar. Porque eles viveram momentos em que eles acham que vai continuar exatamente do mesmo jeito. Além dessa plataforma, eu também tenho a questão da mulher, né? Como pode uma cidade desse tamanho não ter uma vereadora? Isso é muito triste, porque falta representatividade mesmo. E a gente pensa assim, né? As mulheres são maioria absoluta praticamente em todos os municípios do país. E não tem representatividade de mulheres. Porque as mulheres não acreditam em si. Elas não acreditam no potencial. Se você conversar com algumas pessoas, eles vão dizer, mas mulher não... Mulher tem todo o potencial de dirigir, de presidir e de administrar, até porque nós somos feitas para isso, né? Foi para isso que Deus nos criou, para poder administrar, para serem ajudadoras, conjuntoras, idôneas. E quando a gente fala em questão de ser idônea, não é só na questão moral, não, é ser idônea na competência de realizar as coisas de forma perfeita. E assim, as mulheres têm capacidade, sim. Que não seja eu, que seja outras, mas que seja eu, claro, né? Eu quero que seja eu. Mas que tenha as mulheres sejam representadas dentro da Câmara. E que não seja uma, por causa da cota, tem que ter... Nesse negócio de cota, não. Que se as mulheres possam invadir a Câmara mesmo né? E estar lá para poder brigar. Porque mulher não baixa a cabeça. Mulher não se conforma. Para dobrar uma mulher, você vai ter um pouco mais de trabalho do que dobrar o homem. O homem, vai dar muito trabalho isso aí, vai ser desse jeito mesmo. Mulher não, mulher vai arrumar assunto, vai mesmo. E as coisas vão ser diferentes sim, vai dar voz sim. E assim, a Câmara é muito silenciosa, a Câmara de Itaguaí é muito silenciosa. Né? A gente vê em outros lugares, né, quando a gente acompanha a questão política de outras cidades, né, o negócio pega fogo com mais intensidade. Aqui é muito, muito silencioso. Por quê? As pessoas são muito conchavam um com o outro. Não pode, cara. Eu sou a sua parceira, sua amiga, legal contigo. Mas se eu discordar, eu vou te dizer que eu discordo e pronto, acabou. Porque vou respeitar, claro, a sua opinião, óbvio. Mas eu vou discordar, vou dizer que a minha opinião é essa e pronto. Isso que você está falando é algo que a gente não tem na Câmara de Vereadores hoje. Não existe discordância. Não. Nem entre... Aí a opinião minha, que eu enxergo, né? Nem entre eles e nem para com o prefeito, digamos assim, o atual gestor, né? Porque não existe oposição. Então, o que você está falando é fundamental, porque a gente precisa que é do crescimento. Exato. A discordância ela vai levar a gente para um outro lugar, vai levar a gente para um ambiente mais criativo. Se não houver diferenças em pensamentos, as coisas não caminham. Exato. Vão estagnar e vai ruir, que é o que tem acontecido até aqui. As coisas estão estagnadas. E está ruindo. Por que está ruindo? Porque está ruim na cidade em todas as partes. Então é necessário realmente haver eu digo até de forma saudável, porque a gente discordar, a gente não vai deixar, a gente vai ser inimigo porque discorda. Não, discordar não é algo ruim, né? Justamente, você vai ser inimigo porque discorda. Eu falo isso como mãe. Quando eu digo não vai ou não pode,
eles me questionam, né? E eu digo que são adultos hoje, né? Porque a galera que mora dentro da minha casa, ainda mora dentro da minha casa, então se tu mora dentro da minha casa, ainda tem que me dar Tem obediência. que obedecer. Dar obediência das coisas, onde vai, como vai, o que vai fazer, que se vai demorar. Então, mas por que, mãe? O caçula, então, né? Porque é dessa geração aí mais de tecnologia. Mãe, mas eu já tenho 20 anos, você pode ter até 50. Quando você tiver sua casa, você se manter, aí o problema é teu. Mas você mora aqui, você tem que me dar obediência. Por quê? Porque eu vou ficar preocupada. Porque depois se acontece alguma coisa, eu não vou saber onde está. Eu quero ser a primeira a saber aonde tá, o que está fazendo. Porque se alguém vir me indagar com alguma coisa, eu sei aonde está, como que eu não vou saber? Então, assim, quando a gente pensa na questão da discordância, a gente pode dizer o porquê discorda, o porquê não concorda, o porquê não está certo, mas isso não quer dizer que a gente vai ser inimigo um do outro. Você é parceiro, eu sou parceira dos meus filhos. Porque imagina, se eu discordo de você em algum assunto específico, eu vou argumentar com você, você vai me questionar sobre aquilo, e de repente eu tô aprendendo algo e você também. Então a gente enriquece um ao outro. Com certeza. Né? Cara, eu sou cristã metodista. Eu me converti com 14 para 15 anos. Meus pais eram católicos, eu fui católica durante muito tempo. Eu me converti ao cristianismo na igreja metodista. E tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, principalmente com a questão da religião, da gente poder sentar e eu entender que eu preciso respeitar a sua fé e você respeita a minha fé. E agora, se a gente quiser conversar a respeito do que a gente se diverge, a gente já conversa a respeito do que se diverge, mas não somos inimigos por causa disso. Você pode continuar com a sua fé do mesmo jeito, eu vou continuar com a minha, acreditando no que eu acredito da mesma forma, e não vamos deixar de ser amigos por causa disso. E o problema é que as pessoas hoje querem obrigar tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não tá, senão você é meu inimigo, senão não vai pra frente, senão as coisas não funcionam, e não é assim. E principalmente na questão da política, não existe... Eu vou até repetir, não existe inimigos políticos. O que existe são alianças desfeitas. A gente sabe disso. Os caras que hoje estão dando tapa na cara um do outro, amanhã estão lá de braço dado, andando junto. Isso é verdade. Então, assim, vai falar pra mim que... porque odeia nada. Esse odiar aí é só de conveniência. Porque eles sabem que, na verdade, eles querem andar junto porque tem alguma coisa que sobressai aí para um lado e para o outro. Só que não é isso que nós devemos viver enquanto pessoas que somos. Quando a gente lembra da questão política, o que o político tem que fazer, o político, na verdade, ele precisa entender que ele é um funcionário do povo, que ele está lá para fazer com que as coisas funcionem. No caso dos vereadores, principalmente, a obrigação deles é fiscalizar se aquilo que o prefeito falou que ia fazer, está fazendo. Se aquilo que ele destinou a verba para poder ir, se realmente foi para lá e se gastou realmente aquilo. O problema é que hoje não se faz mais nada. As pessoas precisam entender os seus papéis. Agora, os papéis não são feitos de acordo com aquilo que eles são chamados para fazer. Agora, se houver realmente uma vontade política da moçada que foi entrar agora, Deus há de abençoar, de serem novas caras, né? Porque você ser vereador da cidade não é uma profissão, você está vereador, profissão é se você for médico, advogado, professor. Agora, vereador não é profissão. É apenas estar lá servindo ao povo enquanto você é útil ali para aquele determinado trabalho. Quando não for, você não vai estar lá mais. É uma baita de uma responsabilidade, né? Justamente. E outra coisa, é um legado, cara. Imagina você ficar marcado. Imagina seus filhos andar na rua e falar assim, pô, mas tu é filho do vereador fulano de tal? Isso é legal pra caramba você falar, porque... é exatamente isso, é uma oportunidade que você tem de colocar teu nome marcado na história de uma cidade. Justamente. Na história da vida de uma pessoa, né? Então, acho que se as pessoas tivessem um entendimento maior do que é você ter a oportunidade de exercer um cargo público como esse, de um vereador, um cara que representa o povo, acho que as pessoas levariam muito mais a sério. Tanto o cara que se candidata para estar naquela posição, tanto a pessoa que está cumprindo o seu papel de eleitor, que é escolher quem vai estar lá representando ele, né? Então, isso que você falou é bacana pra caramba. E assim, a gente meio que já entendeu que as suas motivações políticas hoje, né, para você ser uma candidata, é o fato de você já vir durante algum tempo da sua vida cumprindo um papel de política pública, meio que por conta própria mesmo, né, sem ser um agente político de fato. E tem também um pouco de indignação, né, da sua parte, com né? certeza. Eu queria que você fizesse, então, uma avaliação, assim, sobre a atual gestão da nossa cidade. O que você acha que pode melhorar? O que você acha que não tá legal? E o mais importante é a gente entender como que Yolanda conseguiria contribuir com uma melhora na nossa cidade. Acho que a gente sabe que o vereador ele tem um papel de fiscalizar, um papel de ser ali um porta-voz do povo, mas eu queria entender da sua parte assim, o que você tem para entregar para Itaguaí.
Então faz essa avaliação sobre a atual gestão, sobre o que a gente vem vivendo na nossa cidade e diz ali um pouquinho como que você pode colaborar para que Itaguaí seja um lugar melhor. Então, a respeito da atual gestão, infelizmente, não tenho muitas coisas boas para dizer. Gostaria muito que tivesse sido bom, entendeu? Que realmente tivesse funcionado. Parece assim que no início ele tinha até vontade de funcionar, entendeu? Mas parece que se perdeu no meio do caminho. E maquiar as coisas para parecer que está fazendo, parecer que está, não é legal. A gente tem a prova disso pela debilidade e a dificuldade que cada bairro tem enfrentado em si. E a questão governamental, principalmente da atual gestão da prefeitura, precisa que, na verdade, fosse cumprido o papel pelo qual ele foi colocado lá. E não cumpriu esse papel de forma excelente, né? Porque precisava realmente ser feito com excelência. E eu culpo isso aos vereadores, claro, cada um deles. Porque se eles estão lá para fiscalizar, para poder, eles, na verdade, serem os coadjutores da situação para que a cidade melhorasse, para que houvesse alguma coisa diferente. O que a gente vai dizer nesse tempo de gestão, o que foi feito? O que de bom foi feito? Cara, a festa foi boa pra caramba, né? Pra quem foi, né? Eu não fui, mas pra quem foi, a festa foi boa pra caramba, né? E embora fique aqui uma crítica pessoal, essa é pessoal mesmo, a quantidade de pessoas com apologia a drogas, a crime, a isso e aquilo que ele trouxe para cantar dentro da cidade. Né? Uma cidade violenta, uma cidade já voltada para as drogas como está, e as atrações têm praticamente em 80% voltado para isso. Isso é uma crítica minha pessoal, que com certeza muita gente também achou ruim. Claro que a moçadinha mais jovem que gosta, tá de boa. Só que foi ruim isso. Foi ruim para nós na questão da diversão, porque o que é a Expo pra gente? A Expo é aquele momento lá que o pessoal quer estar ali dentro, ali daquele espaço, estar mais junto lá da natureza, né? Um espaço Caltrim, né? Sim. Que não existiu, entendeu? Esse espaço Caltrim realmente não existiu. E assim, se perde tudo. Na verdade, Itaguaí perdeu um pouquinho da sua existência, da sua identidade, e a gestão atual não conseguiu resgatar isso, entendeu? As festas, quando a gente fala em festa, a gente lembra as festas juninas, a gente lembra a comunidade, a população em si inserida, né? A busca frenética pelo dinheiro, cara, a busca frenética pelo dinheiro, eu acho que acaba se perdendo tudo mesmo. Claro que vai ter a questão do dinheiro, vai ter as barracas, vai ter a venda, vai ter o povo de fora, porque foi uma festa feita pro povo de fora e não pro povo de dentro. Eu escutei muitas pessoas falando isso também, porque a realidade de quem vive em Itaguaí é de um cara que não tem condição financeira de curtir uma festa como essa não, que foi, porque não é a realidade. De jeito nenhum. Brinquedo, como é que você leva? Caríssimo. Como é que você leva uma mãe que tem 4, 5 filhos pra poder brincar naquilo lá? Exato. Nunca, não leva, entendeu? Então, a festa foi feita pra gente? Não, foi feita pro povo de fora. Pra quem veio, os ônibus que lotaram, pra quem veio a população de fora que encheu a cidade. Pô, legal. Só que os de dentro mesmo não foram beneficiados assim, porque a festa né? acaba, né? A festa acaba e no dia seguinte a gente tem que voltar pra realidade. E os problemas continuam. Exatamente. E aí é que está o negócio, aí os problemas continuam. Infelizmente não foi bom, e assim, eu não tenho para dizer assim, olha, fez isso daqui, isso aqui ficou um marco, poxa, isso daqui ficou legal. E eu conversei com uma pessoa que eu falei isso. Interessante essa pergunta sua, porque eu falei com a pessoa, me diz uma obra, uma coisa que vai perdurar, que o outro governo, quando entrar, vai falar, pô, vamos dar continuidade nisso daqui, que o cara fez, foi bom, vamos dar continuidade nisso. Não tem. E é isso que acho que o problema dos políticos é esse, é não fazer as coisas para que o outro dê continuidade para poder falar. Devia ser para perdurar, né? Aí me lembra, trazer à memória, o governo Getúlio Vargas, e eu era criança, né? Criança. Mas quando eu lembro do governo Getúlio Vargas, quando eu vejo os memoriais, a gente lembra tudo de bom que o cara fez, cara, tá aí até hoje para todo mundo se beneficiado. Então não é difícil fazer, só tem que querer. Mas as pessoas precisam entender que eu vou deixar um legado.
mas não quer deixar legado nenhum. Na verdade, quer deixar rombo, né? É. Deixar o rombo de conta, rombo disso, rombo daquilo. Não quer deixar legado de coisas boas para poder falar, poxa, o cara passou por aqui, mas deixou isso daqui, foi bom pra caramba pra cidade. Minha contribuição nisso daí vai ser, eu digo para você hoje, de lutar, de ser a porta-voz. Você pode ter certeza disso, de ser a porta-voz, de dizer realmente o que eu penso. Porque as pessoas às vezes ficam com medo de dizer o que pensam. Eu não tenho esse medo de dizer o que eu penso realmente a respeito das situações. E de mostrar para as pessoas que é possível fazer sim, com pouco ou até sem nada. Mas se a gente tiver o recurso, as coisas podem ser transformadas. Com certeza as coisas podem ser transformadas. Porque se a gente se juntar, a gente consegue fazer com que as coisas comecem a funcionar. E eu digo de todos os âmbitos, todas as áreas. Vamos olhar aqui para o centro de Itaguaí. Olha a quantidade de cachorro que tem nessa rua. Tem hora que tem mais cachorro do que os mendigos, né? Que além do pessoal que os moradores de rua, que são muitos, a quantidade de cachorro, de bicho que tem na rua, que não são poucos, e assim entra ano, faz ano, passa ano, e continua os bichinhos, parece que vão se multiplicando, e vão ficando aí. Ninguém pensa em alguma coisa para poder criar uma política pública, para poder tirar esses bichinhos daí, em situação de risco, passando na frente desses carros. Muitas das vezes aí atropelar, tem que fazer um socorro, tem que levar, aí tem que mobilizar um monte de gente para poder tentar fazer um rateio, para poder consertar uma perninha de um que ficou ruim. Poxa, por que não se pensa? É pouco. É pouco pensar nessas vidas. É pouco pensar num abrigo que funcione. Mas num abrigo que funcione de verdade, que não dê só o banho, a comida, não, mas que dê oportunidade de tirar os documentos, que insira de novo essas pessoas dentro da comunidade, para que eles possam ter trabalho, alguma coisa, que produza alguma coisa. Cooperativas, não existe mais cooperativas. Precisava ter cooperativas, olha... E a gente tem tantos tecelãs, tantas bordadeiras, um monte de gente com artesanato dentro da cidade. A gente vê, claro, a gente vê um incentivo aí de algumas, que não são poucas, que ficam aqui, que colocam ali. Mas isso não é o suficiente, gente. Precisa ser, é um todo. Não pode ser visto só uma parte, só um público a ser atingido. Não, tem que ser um todo. Precisa ter, assim, cooperativas, assim, de costura, vai produzir, de alvenaria. Olha tanto espaço que tem aí para fazer tijolo. Cara, quanto espaço! E valoriza a mão de obra da nossa Justamente, quanto espaço tem para fazer tijolo? Você viu algum lugar aí que faz tijolo aqui nesse lugar? Eu não vejo. A gente compra de fora. Eles vêm entregar aqui, os caminhões vêm para cá. Quanto espaço tem aqui? Então, assim, coisas para fazer, tem um monte. Eu acho que falta mesmo vontade. Se tiver vontade, as coisas funcionam. Espaço e coisas para fazer. A gente fala assim, mas por onde nós vamos começar? É aquilo que eu te falei no princípio, né? Vamos começar na saúde, que hoje é o ponto principal da cidade. Vamos começar com as crianças, na educação, que a gente precisa alavancar isso, porque criança com educação não vai ficar no meio de coisa errada. Aí vamos pular para as outras áreas que precisam ser atendidas? Vamos, mas é a necessidade de querer fazer. Na verdade, o povo hoje precisa querer fazer. Né? E assim, o povo de Itaguaí também é um pouco pacífico, né, cara? Né? Assim, de ver as coisas acontecer, deixa pra lá, tá nem aí. É igualzinho a questão, a troca de voto, né, da compra de voto. A gente tem visto muito isso pela rua. Eu sou assalariada, eu não vou comprar voto de ninguém. Não pense que você vai lá, vou te dar R$100, você vota em mim. Não vou dar, não tenho. E mesmo que eu tivesse, não daria. Porque isso é errado. E as pessoas se vendem e depois acham que vão ter algum tipo de prioridade com os caras depois que forem eleitos. Não vai ser. Muito pelo contrário, né? Não vai ser. A gente vê uma cidade atrasada porque as pessoas continuam com a mesma mentalidade. É preciso mudar essa mentalidade. O povo precisa se levantar. Essas mulheres precisam se levantar. Entender que elas têm voz, que elas têm lugar, que elas podem fazer a diferença dentro dessa cidade, sim. Quanta gente boa está aí candidata. Quanta gente boa está aí com boas ideias, com estrutura. Eu falo estrutura, não é estrutura em dinheiro, mas com estrutura emocional para fazer as coisas, com estrutura psíquica. Tem gente que está com a cabeça destruída e eles só pensam em destruir as coisas. Não, é construir, é reconstruir. Acho que a palavra é essa, né? É reconstruir. Muita coisa perdida que precisa ser reconstruída dentro dessa cidade. Boa, legal você falar isso, porque realmente
Concordo com muitos pontos que você trouxe, realmente, principalmente esse lance de Itaguaí ser uma cidade muito pacífica, né? Eu acho que se o povo entendesse o poder que ele tem nas mãos de um momento que a gente está se aproximando agora para mudar o rumo de uma cidade, as pessoas teriam ali um pouco mais de atenção na hora de escolher ali os seus candidatos, né? E aproveitando para falar de candidato, né? A gente queria entender do seu lado as suas alianças políticas, né? Você está com algum prefeito hoje, você tem ali, gostaria de trazer à tona uma ideia que você tem de algum candidato específico? Então, eu estou apoiando o Donizete, né? Eu posso dizer para você assim, eu já conheço o Donizete há alguns anos, né? Inclusive até antes dele se candidatar a prefeito, eu já conhecia antes, não pessoalmente do cotidiano, mas já conhecia o trabalho dele. E assim, por ele ser justamente alguém que não é envolvido com a política atual, foi um diferencial, entendeu? Alguém que está neutro. O cara não tem rabo preso com ninguém. Não tem nenhuma amarra, né? Não tá isso é bom demais. Saber que a pessoa, você vai falar do cara, vai falar o quê? O que você vai falar dele? Verdade. As pessoas querem falar, vai falar o quê do Donizete? E ele se juntou com a Ana Sagário, cara, que são os pais da educação desse município, né? Quando a gente lembra da família Sagário, a gente lembra que são os pais da educação desse município. Fale quem quiser. Pode dizer o que for, mas eles são os pais da educação desse município. É o que você falou, o legado tá feito. Justamente. Quando você fala assim, você vai falar alguma coisa, você vai falar, o Sagário foi alguém que realmente trabalhou em prol da educação desse município. Então, quando você lembra dessa junção, né, desse casamento aí desses dois, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo que ela seria a vice dele, que ela viria junto, eu fiquei muito feliz, você não tem noção, eu até chorei. Eu fiquei emocionada, eu falei, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus, tomara que esse povo desperte agora, que agora é a hora. Por quê? Porque é uma pessoa idônea, que não estava envolvida com nada dentro dessa cidade anterior, e que se juntou com alguém que tem um legado, alguém que tem uma força na questão da estrutura da educação, que é importantíssima para nós, né? Então, Itaguaí ganhava prêmios na educação. Gente, você lembrar do negócio desse, como que Itaguaí ganhava prêmios na educação? Ninguém imagina isso, né? Que Itaguaí teve toda essa... Não, você pega uma criança de 9, 10 anos e faz sabatina ela com qualquer coisa, não sabe nada, cara. Não sabe, as crianças na escola não sabem nada. Muito triste isso ter se perdido, né? Podia ser não sabe nada. Algo que... Justamente vão se perdonar, que acho que alguém desse continuidade. Exato, desse continuidade para poder o quê? O município ser visado de coisa boa. Né? A gente tem visado de coisa ruim, mas ser visado de coisa boa, né? Então, esse casamento aí desses dois aí para poder vir juntos, eu acho que foi assim, para nós, população, para mim como eleitora, foi bom, foi muito bom, porque você sabe que você tem uma opção. Você tem alguém que você... Por que você vai votar? Eu falo, porque hoje você pode perguntar para qualquer pessoa, por que você vai votar neles? Porque não é envolvido com nada e porque é o legado da educação. Vai fazer alguma coisa para essa cidade, é possível. Porque esses dois juntos não vão fazer nada por essa cidade. Quando você pega o plano de governo do Donizete hoje, você olha e fala assim, é surreal, né? Quando você abre lá as páginas que você começa a olhar, eu falo, Senhor, meu Deus do céu, será que dá para fazer isso tudo aqui mesmo? Porque você pensa, quando você olha, você acha surreal. Porque, assim, é algo assim que você olha e vai sonhar com aquilo. Você vai sonhar com aquilo. Ai, meu Deus, será que vai concretizar isso mesmo? E é um compromisso dele de campanha. Você vê que força de vontade do lado dele tem, né? Justamente. Boas ideias, teve um bom planejamento. E outra coisa, construir um hospital daquele tamanho que ele colocou ali, você imagina o quanto que vai destabilizar e vai ajudar as pessoas, né? Fazer funcionar de verdade. Né? E, assim, eu creio, né, que vai ser um diferencial para dentro dessa cidade. Eu falei para você no início que eu sou uma mãe atípica e uma avó atípica, né? Meu netinho é autista, meu filho é crônico, ele tem uma doença chamada fibrose cística e a gente vai buscar tanto os remédios que ele pega no governo do estado, a gente pega na farmácia do estado fora do município, e aqui dentro eu fiz plano de saúde para ele fazer os exames, porque uma vez por ano faz a bateria de exames, a radiografia, ultrassonografia, exame de sangue, prova de função, um monte de coisa. E que dentro do município não tenho. Né? Imagina se ele tivesse condições de ser atendido. E eu digo para você, hoje, a gente pode ir lá no hospital. Agora, hoje ele é atendido no hospital de adulto, que é o Piquete Carneiro, lá perto do Maracanã, né, que é uma policlínica. Mas até os 18, ele esteve nos servidores do Estado. Mas, assim,
sair daqui de Itaguaí, você já viu a viagem que a gente faz para ir pro centro do volta ao Rio de mundo. Janeiro? Volta ao mundo. 3 horas de viagem. É. Que você demora para poder chegar lá, para poder voltar. Então, assim, você imagina que toda vez que você vai fazer um exame, você tem que ir para lá, porque é o que eu fazia. Sim. Eu digo isso para você, que foram 18 anos carregando ele no colo, mais a bolsa, mais a sombrinha quando chovia, mais as coisas que eu tinha que buscar. E outra coisa, só a mãe faz mesmo. a assistência, porque a gente recebia assistência lá da associação, que tinha que mandar, ele toma suplementos, porque tem necessidade de hipercalórico, de tomar, a gente pode nem pensar nas calorias, né? Mas ele não, ele é hipercalórico, ele tem que de tomar a nutrição maior, por conta de ele perder peso, dormiu hoje, mas menos 3 quilos amanhã. Caramba. Então, assim, tem uma necessidade hipocalórica maior. E, assim, a vida toda eu carreguei bolsas e bolsas pesadas de lá para cá. Nutrição. Aí eles mandavam cesta básica, leite, porque ele precisava tomar leite todos os dias. Tinha dinheiro para comprar leite. E aqui no município não tem um lugar que você possa pegar um leite. E lá na Glória, né? Porque a associação fica na Glória. E na Glória para buscar. Caramba. Com ele na mão. Porque também tem como pagar 2 passagens para lá e para cá toda hora, não. Então, no dia de fazer a consulta, é o dia de passar para pegar tudo que tem que pegar e trazer para casa. Esse programa todo para... Aí você imagina se trazer uma bolsa de um lado, o neném do outro, porque ele trata desde os 2 meses de idade lá. Aí você imagina, agora ele vai sozinho, graças a Deus, agora ele vai sozinho. Já está com 20 anos, ele vai sozinho lá até para poder consulta e para trazer os remédios. Mas até bem pouco tempo eu ia junto e sempre carreguei as coisas para poder trazer. E assim, quando a gente traz o remédio, ele toma 1.050 cápsulas por mês. Aí você imagina, são caixas desse tamanho. Você enche uma mochila, mais alguma coisa, que é a mochila nas costas cheia de remédio. Aí tem remédio que você não pode ficar fora do gelo, que você tem que botar dentro de uma bolsinha térmica para poder trazer, que é para poder colocar, que ele faz uma inalação que precisa ser feita uma vez por mês. Uma ampola que custa mais de R$100, tem que fazer 30 no mês. Então, assim, são coisas que a gente busca fora, porque dentro do município não tem. Imagina se a gente tivesse aqui, né? Toda uma estrutura. E outra coisa, até o acompanhamento, sabe? Porque hoje, aqui dentro do município de Itaguaí, existem outras crianças e jovens que têm fibrose cística. Não é só o meu, João. Existe uma demanda no nosso município já, né? E assim, que tem que consultar fora, que tem toda essa dificuldade, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho. Mas quando não podia trabalhar porque ele era pequeno. Toda a minha dificuldade de poder chegar lá. E aí, da mesma forma, eu vejo outras mães, né? A gente às vezes é apadrinhado por outras pessoas para tentar nos ajudar, porque da forma social a gente precisa ser amparado, né? E o quanto de outras mães estão passando pela a mesma coisa. E essa questão da assistência, da questão da saúde, que eles precisam ser assistidos de maneira diferente. Eu não digo só o meu João e as outras crianças com fibrose cística, mas tantas outras com outras doenças, porque existem muitas doenças crônicas dentro do município, então precisa ser assistido de maneira diferente. A gente vê o quanto de criança autista que tem na cidade. Não é mais meia dúzia de criança. É muita criança. Já tem jovens autistas na cidade. Né? Há bem pouco tempo, lá onde eu trabalho, entrou um jovenzinho junto com a mãe, e ele mais ou menos na idade de 16 anos, assim, e ele abriu assim, ó, o freezer de picolé e começou a abrir um picolé atrás do outro para experimentar os picolés. Autista. Aí a mãe desesperada, não, eu vou pagar. E assim, sem saber o que fazer, porque com certeza não tem um amparo que precisa ter. Ele não é assistido da maneira que precisa ser assistido para poder estar mais calmo, para poder se socializar melhor. Mas isso tudo o município pode fazer. A gente pode ter dentro do nosso próprio município uma assistência, porque quando a gente está falando das crianças, dos adolescentes, dos jovens autistas, mas das mães também, porque você imagina o psicológico dessas mães como não é. É 24 horas, cara. Não tem um descanso, não é igual a gente botou a criança para dormir, ai, glória a Deus, agora eu vou... Não, ele dormiu, mas ele está dormindo, está ali preocupada ali com eles o tempo todo. Então, assim, há uma necessidade de um amparo maior. E é necessário com que o município possa enxergar isso de maneira diferenciada. Porque hoje eles são crianças, mas serão adultos. Serão adultos dentro do município. Então nós precisamos hoje criar realmente políticas públicas e locais adequados para que eles possam ser bem atendidos e que eles possam ser inseridos, que haja um trabalho de inclusão, não é só de botar na escola lá, igual a gente vê hoje, né? Hoje você vai nessas escolas aí,
Aí tem o autista lá, que não tem alguém que acompanhe, que não tem alguém que foi capacitado, que não foi preparado para receber ele dentro dessa escola, Sim, sim. e ele vai estar ali. Aí você imagina o sofrimento da criança e o sofrimento da mãe, porque os problemas que acabam ocorrendo no cotidiano, que são grandes, e é mesmo, de adaptação, de socialização. E aí, aonde a gente vai parar com isso? As crianças vão evadir a escola, vão deixar de ir, porque é isso que vai acabar acontecendo, e vão ficar presos dentro de casa. Igual tem um monte aí de deficientes que são presos dentro das suas próprias casas, que as famílias não expõem eles, porque a sociedade não está preparada para recebê-los. E é um papel do Estado, né? Suprir essa necessidade, né? De nosso, um papel nosso. Que você tem que olhar e lembrar que eles são cidadãos como nós somos. Os pais pagam imposto como nós pagamos. Eles têm todos os direitos que nós temos, eles têm todos os direitos também. Mas há uma necessidade de ter um olhar diferenciado. O plano político do Donizete tem uma parte voltada para os autistas, para as crianças com deficiências. Então, assim, para mim foi importante também. Está bem adequado com justamente com a bandeira que a gente levanta, que a gente quer fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser amparadas sim, que elas são importantes sim, elas não estão invisíveis. Boa. Porque eles não estão invisíveis. Sim, exato, a gente tem que levar isso sempre pra frente, né? Mas a gente tá chegando perto do final agora, e aí esse é um momento legal aqui do episódio, que é justamente a gente te dar um espaço para você falar com o seu eleitor, para você pedir voto, se for o caso. Agora a gente tá num período de campanha de fato, pois é. Então você pode falar abertamente sobre o seu partido, sobre o seu número. Então aquela ali é a sua câmera, então você fica à vontade para falar com o seu eleitor, falar com as pessoas que você quer, que acreditem no seu trabalho. Então esse momento é seu, aproveita a oportunidade e fica à vontade. Obrigada. Pois é, eu sou Yolanda Satiro, moradora de Itaguaí, e como você, eu tenho um sonho de ver essa cidade realmente progredir, sair da estagnação do momento que ela está vivendo. Se você não tem candidato, agora você vai ter, porque o meu nome é Yolanda Satiro, meu número é 77319. Se você já tem candidato, pense bem no seu candidato, se é isso mesmo que você quer, porque a gente precisa hoje refletir. Não estou dizendo só a minha pessoa, não. Eu estou dizendo para você que você precisa refletir e pensar se vale a pena continuar do jeito que está ou se você realmente quer mudar. Então, se você quer mudar, eu estou aqui para poder fazer com que essa cidade seja diferente, para poder fazer essa cidade produzir junto com o prefeito, junto com o Donizete, junto com a Ana Sagário, junto com a Câmara, junto com o povo, junto com você. Então, me dê essa oportunidade. 77319 e Yolanda Satiro para vereadora. Boa. Yolanda, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber Poxa, eu aqui, também. Tá? Amei. Boa sorte na sua campanha, tá bom? E é isso, a gente tá muito grato por receber você aqui. Infelizmente a gente não pode conversar. Pois é, né? Se deixar, vamos invadir a noite. Mas né? é isso, foi muito bom a sua participação aqui. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? E esse foi o Itacast com a candidata vereadora Yolanda Satiro. Valeu!